Muito bom dia a todos. É sempre um prazer estar com aqueles que, tal como eu, se interessam pelo estudo da Palavra de Deus, se interessam pela comunhão com os crentes, e é bom estar convosco. É sempre um prazer. Eu não sei se recordam, da última vez que estive convosco, falei-vos de... Como? De alguém, falei-vos de do nome do filho mais novo do nosso irmão Amadeu e da nossa irmã Anabela, João Marcos. Hoje irei falar, se Deus permitir, e agora é uma brincadeira que ele vai perceber, pelo menos acho que ele teve um pato que tinha esse nome. Não tiveste? Bernabé, exatamente. O nosso irmão Amadeu não só dá nomes bíblicos aos seus filhos, mas também até aos animais domésticos. Quero falar de Bernabé, tio de João Marcos. E estas duas mensagens estão um pouco relacionadas. E Bernabé era um verdadeiro homem de Deus. E nós lemos sobre ele, a primeira vez que lemos sobre ele, em Atos 4:36. Quero falar-vos um pouco sobre ele, porque é uma personagem bíblica que nós conhecemos, não é daquelas muito desconhecidas, como Onesíforo, de quem vos falei há alguns meses, ou Epafrodito, que nomes até bastante esquisitos, mas que foram homens de Deus e que Deus usou poderosamente para ajudar Paulo e para ajudar os crentes daquela altura. E também ajudar-nos também a nós. Bernabé é uma personagem um pouco mais conhecida. Não é? Sabemos que foi o companheiro de Paulo, e a primeira vez que lemos sobre ele, em Atos 4:36. Estamos aqui a falar daquela altura quando ainda não tinha começado a Igreja de Cristo, com a conversão do apóstolo Paulo, mas havia aquela chamada Igreja primitiva, não é? Que os crentes viviam e tinham tudo em comum. E nós vamos então lemos acerca dele em Atos 4:36, mas vamos ler a partir do versículo 32. Atos 4:32. Lemos assim: E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessidade algum. Por todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que lhe fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se por cada um, segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Barnabé tinha outro nome, o nome de nascimento era José, mas é curioso que os apóstolos lhe chamavam filho da consolação. E não creio que fosse só por causa dele ter trazido este dinheiro. Certamente era muito necessário para os crentes que tinham mais dificuldades financeiras. Ele era uma pessoa que de facto consolava. E, vendo uma necessidade, o que é que ele fazia? Procurava suprir essa necessidade. Se havia necessidade de consolar alguém com uma palavra amiga, com uma palavra com fundamento bíblico, ele consolava. Se ele via que havia necessidade de suprir uma necessidade física, ele supria. E a Igreja precisa, de facto, de pessoas assim. De pessoas que não só estão atentos às necessidades, mas estão também dispostos a suprir essa necessidade. E é muito interessante que este nome foi dado pelos apóstolos. Ou seja, a sua prática, a sua vida levou a que os apóstolos lhe dessem este nome. E ele de facto consolava, mas não era aquele consolo que o mundo dá. Que tipo de consolo é que o mundo dá? Nós vimos nos últimos 6 meses uma frase que era suposto consolar toda a gente. Qual era a frase que muito ouvimos? Agora já não soube tanto, mas ali em março, abril, ouvia-se: vamos todos ficar bem. Era o que se diziam: vamos todos ficar bem. E muitas pessoas que diziam vamos todos ficar bem, ou perderam familiares, ou até perderam a própria vida, ou perderam o emprego. Assim, não vamos. E eu lembro de dizer: não vamos ficar todos bem. Mas eu sei que vou ficar bem. E porquê é que eu sei que vou ficar bem? Porque
qualquer que seja o desfecho desta vida, eu sei que irei ficar bem. Eu sei que o meu futuro eterno é com Deus no céu, não por causa daquilo que eu fiz, mas por causa da sua graça. Isto de facto consola. Agora, consolar só com vai ficar tudo bem, vai correr tudo bem, que é muitas vezes o tipo de consolo que o mundo dá. Perante uma situação de doença, olha, deixa estar, vai correr bem, vai tudo dar certo. E de vez em quando algumas pessoas dizem-me também, quando no mês de setembro passo sempre por uma situação, às vezes não só em setembro, mas passo sempre por uma situação em que não tenho trabalho, as pessoas, vais ver que vais ter na próxima. Isso não me consola nada. É pensamento positivo, que as pessoas gostam de dizer. Mas o cristianismo não vai lá com pensamento positivo, com energias positivas. Não. É com a palavra de Deus. E Barnabé, de facto, podia consolar de uma forma bíblica. Eu não podia, por exemplo, chegar à beira de um descrente e dizer-lhe palavras amigas apenas. Não, eu precisava de o apontar para o Evangelho. E aí uma palavra de consolação, por vezes, pode até ferir. Não é? Não, se bem que quando uma pessoa está a passar por uma situação difícil, não está provavelmente a precisar de palavras que ferem. Temos de ser sábios também na forma como consolamos os nossos irmãos. Eu não vou ter tempo para ler estas passagens todas, mas, por exemplo, em Efésios 6:22 e em Colossenses 4:8, Paulo diz sobre Tíquico, de quem eu já vos falei no ano passado, que ele consolará os vossos corações. Ou seja, ele sabia que Tíquico tinha uma palavra de consolação para os irmãos. Provavelmente dizendo, olha, Paulo está preso, mas não fiquem tristes, porque ele continua a pregar o Evangelho. E tinha sempre uma palavra consoladora. O próprio Paulo dizia aos crentes de Salónica o quê? Quando falava sobre o arrebatamento, no final de todo aquele texto em que diz e assim estaremos para sempre com o Senhor, o que é que ele diz a seguir? Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Eu tenho de dizer, se isto não consola aqueles que são filhos de Deus, o facto de que vamos estar para toda a eternidade com o Senhor, com aquele que nos amou e se entregou a si mesmo por nós, eu não tenho mais palavras de consolação. Não há nada mais consolador que eu possa dizer do que isto. Mas claro que nestes momentos que nós passamos de dificuldade, em que é difícil dar mais um passo, precisamos do Deus de toda a consolação. Mais do que uma palavra consoladora do nosso irmão, precisamos do Deus de toda a consolação, e nós lemos sobre isso em 2 Coríntios 1, que o Deus de toda a consolação que nos consola em toda a tribulação. E não só nos consola a nós, mas consola-nos para que nós possamos consolar também os outros. De facto, a Igreja precisa de homens como este, homens como Barnabé, que têm uma palavra de consolação, mas uma consolação bíblica, não uma consolação deste mundo, porque este mundo não oferece consolação nenhuma. Este homem era de facto um crente, para além de ser o filho da consolação, nome dado pelos apóstolos, não um nome dado pelos pais, um nome que ele próprio tenha dado a si mesmo, mas pelos apóstolos. Ele era um crente genuíno, porque ele, vendo que havia necessidade e tendo algo para vender, ele vendeu uma propriedade e trouxe aos pés dos apóstolos. Alguns que gostam de pegar neste versículo 35, repartia-se por cada um segundo a necessidade que cada um tinha, o que é que se faz lembrar? Uma ideologia tenebrosa, antibíblica, ateísta, que é o comunismo, mas quem conhece a palavra de Deus percebe que não há qualquer base bíblica para o comunismo. Se bem que alguns dizem que Jesus foi o primeiro comunista, que isto era comunismo, nada disso. Mas havia esta necessidade e era este o propósito de Deus, e os crentes, de facto, vendiam aquilo que tinham. E Barnabé era um crente genuíno. Sabem porquê? Porque houve alguém que viu o que Barnabé fez e quis fazer o mesmo. Quem foi? Nós lemos a seguir, Ananias e Safira. Quiseram fazer o mesmo, mas não tinham o coração de Barnabé. Quiseram imitar. E quando nós queremos imitar as ações sem ter o coração virado para essa obra, não vai ter o mesmo efeito. E vemos que, de facto, eles acabaram por morrer, não por causa de roubar, mas por causa de mentir ao Espírito Santo. E, de facto, eles mostraram que não estavam totalmente comprometidos com isto, porque quem vendia tudo
abria mão de tudo e juntava-se aos apóstolos e dizia: eu estou convosco, não deixo aqui, não tenho um plano B. Mas Ananias e Safira pensaram: ora, e se isto não corre bem? Temos de ter alguma coisa de reserva para orientarmos a nossa vida se isto desaparecer, não é? Foi um pouco depois acabou por acontecer que os crentes em Jerusalém ficaram pobres porque não tinham, tinham vendido tudo e não tinham. E depois não houve seguimento neste plano, porque Deus, entretanto, introduziu a dispensação da graça, as coisas mudaram e alguns crentes em Jerusalém ficaram pobres, mas aí também foi este Bernabé, novamente consolar, mas nós já lá vamos, a trazer dinheiro para estes crentes pobres, alguns destes crentes que, entretanto, ficaram pobres em Jerusalém. Então, a fé genuína não se copia. E este Ananias e Safira, tentaram copiar a fé, o caráter genuíno de Bernabé. Isso não se copia. Isso faz-me lembrar outras duas pessoas que também quiseram copiar. Nós lemos isso em Atos 8, de Simão, o mágico, que ouviu o Evangelho e viu aquelas... Ele antes fazia magia e para tentar convencer as pessoas. Penso que é ele que diz que era uma grande personagem, não é? Ele tinha-se por ser uma grande personagem. E então, não, ele dizia que era, esta é a grande virtude de Deus, dizia assim. Então e também diz que era uma grande personagem, assim, em Atos 8, 9. E ouviu o Evangelho, e depois, ao ver que os apóstolos, pela imposição das mãos, conseguiam curar e fazer grandes maravilhas, ele quis dar dinheiro para também conseguir fazer aquilo. Mas isto não vai lá com dinheiro. Não é? Ele disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidares que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Não é por dinheiro. Alcançar aquilo que Bernabé fez, aquilo que Pedro fazia, não é por dinheiro. É mesmo pelo poder de Deus, pelo Espírito de Deus. Então, arrepende desta tua iniquidade e ora a Deus para que sejas perdoado. E há outro episódio menos conhecido, em que nós lemos isso em Atos 19, 11 a 17, em que Paulo fazia muitos milagres. E houve alguns, são filhos de Seba, que também quiseram aventurar-se a expulsar demónios. Então viram um endemoniado e quiseram expulsar o demónio. E o endemoniado deu cabo deles, bateu-lhes e eles tiveram de fugir. Porquê? Porque isto não se copia. A fé genuína, claro está, não se copia. Pode-se imitar, no bom sentido. Porque a Bíblia também fala a fé dos quais imitai, não é? E pode ser como Timóteo. O que é que aconteceu com Timóteo? Paulo dizia a Timóteo, em 1 Timóteo 1,5, da tua fé não fingida que habitou na tua... vamos ler isso. 2 Timóteo 1,5, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e eu estou certo de que também habita em ti. Não se herda, mas pode-se, pelo exemplo que vemos nos outros, e por uma decisão própria, uma decisão pessoal, também pode habitar em nós. Ora bem, vemos então este Bernabé, que é um verdadeiro homem de Deus, que não só consolava, como era um crente genuíno. Nós vemos coisas extraordinárias sobre este. E vemos a seguir, eu vou só... Não vai dar para estar a ver as passagens todas, mas vamos agora a Atos 9. Em Atos 9, este homem foi decisivo para com Paulo. Porque Paulo, como vocês sabem, andou a perseguir a igreja e chegou um momento em que ele se quis juntar aos crentes. Né? Nós vemos isso em Atos 9, 26. E quando Paulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não querendo que fosse discípulo. É natural. Paulo tinha andado a perseguir, a matar, a prender os crentes e agora eles estavam receosos, poderiam pensar que era alguma estratégia dele para os apanhar, e portanto
não foram muito receptivos. Mas Barnabé, tomando consigo, trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor e lhe falara, e como ainda mais que falaram ousadamente no nome de Jesus. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. Ou seja, este Barnabé foi decisivo. Ele foi basicamente um construtor de pontes. Nós vamos ver um outro episódio da vida dele em que ele foi de facto um construtor de pontes. Alguém que estabeleceu o contacto e ajudou a que duas pessoas, neste caso uma pessoa e um grupo de pessoas, se juntassem. Isto é muito importante. Mas atenção, que ele recomendou Paulo, mas com conhecimento, não foi só porque, olha, vamos dar uma oportunidade sem saber porquê. Não, ele sabia, porque ele tinha visto, como em Damasco, a falar ousadamente em nome de Jesus. E aqui foi muito importante a excelente reputação que Barnabé tinha. Barnabé tem uma das melhores biografias que nós podemos imaginar. Lemos isso em Atos 11:24, que é porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Isto foi quando ele foi à Antioquia. Lemos isto sobre ele. Homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. Que biografia este homem tem. E este homem depois, este Barnabé, foi muito próximo de Paulo. Lemos isso em Atos 11, logo em Atos 11:25, que Barnabé foi buscar Saulo a Tarso e foi para Antioquia com ele. E, lemos isso em Atos 11:25, e sabendo, eu já falei disto há pouco, e sabendo que havia uma necessidade dos crentes em Jerusalém, que eram pobres, Atos 11:29, e os discípulos determinaram mandar, cada um conforme pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judeia. Então foram, o que eles com efeito fizeram, enviando aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Então, uma vez mais, Barnabé, filho da consolação, levou algo para suprir a necessidade destes crentes pobres em Jerusalém. E chegando a Jerusalém, foi aqui que ele trouxe quem? Que eu falei da última vez? Trouxe Marcos. Nós lemos em Atos 12:25 que Barnabé, quando voltaram de Jerusalém, trouxeram consigo João, Marcos. Isto é importante. Em Atos 13:2, Paulo e Barnabé, na altura Saulo e Barnabé, foram escolhidos, apartados pelo Espírito Santo para aquilo que nós chamamos a primeira viagem missionária, onde eles percorreram várias terras ali na zona da atual Turquia e Chipre, e foram acompanhados por João Marcos. Vamos ali. E tinham também, em Atos 13:5, e tinham também a João como cooperador. Só que o João Marcos ainda era, nós falámos disso da última vez, inexperiente, cheio de vontade de ir com o tio, conhecer o mundo e pregar o Evangelho, mas não, chegou uma altura em que ele achou que aquilo não era para ele e então voltou para casa. Provavelmente para a casa da mãe, que nós lemos isso, lemos sobre a sua mãe em Atos 12 e abandonou-os. Então, mas Paulo e Barnabé continuam, passam grandes perigos, lado a lado, lutando pela verdade do Evangelho, pregando o Evangelho contra todos os perigos. Paulo, por exemplo, foi apedrejado e só pararam de o apedrejar porque pensavam que ele estava morto. Então foi um grande companheiro de Paulo. E não só companheiro de Paulo, é interessante que Paulo também o cita, e esta passagem é interessante, em 1 Coríntios 9, quando ele está a falar acerca dos direitos que pudesse ter. Não tenho o direito também a comer e a beber, não tenho direito de levar connosco, não temos nós direito de levar connosco uma irmã, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas, ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar. Isto aqui no versículo 6 agora. Dá aqui a entender que Paulo, nesta altura, Paulo colaborava com Barnabé, enquanto terá escrito esta epístola, e diz que só eu e Barnabé não temos direito de trabalhar. E reparem que antes ele diz
não temos nós direito de levar connosco uma mulher irmã, ou seja, de casar como os demais irmãos. Eu não sei como é que alguns dizem que Pedro não casou. Com esta passagem aqui, não percebo como é que alguns podem achar que Pedro não casou. Mas o que interessa é, Paulo apresenta Barnabé como alguém que continuou a trabalhar, tal como Paulo, mesmo enquanto pregava o Evangelho. Eu creio que Paulo só foi sustentado financeiramente, salvo raras exceções, quando estava preso, e Barnabé também era assim. Enquanto as minhas mãos, é Paulo diz, as minhas mãos sustentaram a mim e aos que estão comigo, não é? Eu penso que é em Atos 20 que ele diz isso. Agora não tem bem essa passagem. Pois, mas. Sim. Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Em Atos 20, 34. Então ele continuava a trabalhar, não se punha à sombra do seu ministério para dizer, não, eu agora tenho de ser sustentado pelos irmãos. Não, Paulo não era assim. E Barnabé também não era assim. E parece-me, por esta passagem, que também terá abdicado de casar. Ou seja, ele abdicou de muita coisa pela obra. E cada um de nós deve pensar de que é que eu estou a abdicar, de que é que estou a abdicar da minha vida familiar, da minha vida pessoal. Da vida familiar também é preciso ter cuidado, mas da minha realização pessoal e profissional, de que é que eu estou a abdicar? Pela obra de Deus. Barnabé abdicou de muito. Até de casar, até de ter uma vida familiar. Porque, de facto, se nós pensarmos um pouquinho, poucos seriam aqueles cooperadores de Paulo que constituíram família. Puderam constituir família. Porque Paulo dizia, por causa da perseguição, melhor é não casar. Porque, de facto, não era fácil. Por exemplo, eu já vos falei do Epafrodito. O Epafrodito esteve às portas da morte. Se ele tivesse mulher e filhos, será que ele se colocaria numa situação daquelas? E, de facto, para estar com Paulo tanto tempo, tantos anos, tantas décadas, não dava para ter uma família. E Barnabé percebia isso e abdicou pela obra de Deus. Então a cooperação de Paulo e de Barnabé continua e chega a uma altura, que foi sempre, não é? Em que havia muitos ataques ao Evangelho. Lembro sobre isso em Atos 15, 1 e 2, e em Gálatas também, em Gálatas 2, em que eles tiveram de ir a Jerusalém para defender a verdade do Evangelho. Porquê? Porque havia pessoas que diziam, não, a salvação não é só pela graça, por meio da fé, é preciso obras, é preciso circuncidar-vos. Eles até diziam, alguns diziam, que se vocês não se circuncidarem, não podem ser salvos. Paulo e Barnabé tiveram uma contenda tal com eles, e depois foram a Jerusalém. Ou seja, Barnabé, apesar de ser o filho da consolação, quando era preciso ir à luta, quando era a verdade do Evangelho que estava em causa, ele não se ficava. Não era aquele crente mole que aceita tudo e por amor à paz vamos deixar estar. Não. Quando era a verdade do Evangelho que estava em causa, ele defendia. Então nós lemos isso em Atos 15 e também em Gálatas 2, que eles defendem a verdade do Evangelho. Diz o apóstolo Paulo, em Gálatas 2:10, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Penso que em Gálatas 2:10. Não, 2:5. Gálatas 2:5. Aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeitação para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Então, depois deste chamado concílio de Jerusalém, assim chamado, eles voltam para Antioquia. E há aqui o primeiro episódio menos positivo, mesmo negativo, da vida de Barnabé. Eu vou tentar contá-lo de uma forma muito breve. Houve uma situação em que Pedro se comportou mal, lemos isso em Gálatas 2, a partir do versículo 11, em que Paulo diz que repreendeu a Pedro. Porquê? Porque Pedro estava a comer com os gentios. Entretanto, deixa de comer com os gentios, porque entretanto chegaram alguns judeus e ele, com medo de ser censurado por estar a comer com os gentios, apartou-se deles. O que estava errado. Estava certo era
estar a comer com os gentios. Porquê? Porque agora, em Cristo, não há nem judeu nem gentio. E ele ali estava a mostrar, olha, afinal há aqui alguma diferença. Então Paulo, passa a expressão, passou-se não por causa de comida, mas por causa da verdade do Evangelho. Então, ele teve de repreender a Pedro, teve de resistir a Pedro na cara. E é interessante que Paulo diz, até Barnabé se deixou levar pela dissimulação. Ou seja, Pedro teve um momento de fraqueza e até Barnabé, um homem de Deus, um homem como nós acabámos de ver, um homem que fez coisas extraordinárias, um homem cheio de Espírito Santo, um homem de bem, um homem cheio de fé, um filho da consolação, este tal construtor de pontes, teve também um momento de fraqueza e deixou-se ir abaixo e deixou-se levar pelo mau exemplo de Pedro e também terá outros que olhavam para Barnabé como um exemplo, se calhar também se deixaram levar pelo seu mau exemplo. Ou seja, o mau exemplo de um crente de referência pode levar outros a cair, mesmo até crentes experientes. E vem agora aquela situação que eu vos falei da última vez, em que Paulo quer ir visitar as igrejas, Barnabé quer levar Marcos, e Paulo diz o quê? Nem pensar. Marcos já nos deixou mal no passado, não vou levar. Então, eles apartam-se, Paulo pega em Silas e vai com ele na chamada segunda viagem missionária, e Barnabé pega em Marcos e vai para Chipre. E se nós não víssemos mais nada na palavra de Deus sobre Barnabé ou Marcos, pensávamos, olha, foi um fracasso total, Barnabé deixou-se levar, uma vez mais, deixou-se levar pelas suas emoções, deixou-se levar pelo seu lado familiar, porque Barnabé até era tio de João Marcos. Mas não, nós percebemos, pelo que a palavra de Deus diz depois, e percebemos que Barnabé foi com João e foi, uma vez mais, um construtor de pontes entre quem agora? Entre Paulo e João Marcos. Conseguiu engolir o seu orgulho, porque de facto a relação entre Paulo e Barnabé naquela altura não ficou nada boa. Porque diz mesmo que contenda tal houve entre eles que se apartaram do outro. E se calhar nunca mais tiveram uma colaboração próxima em termos físicos. Mas tiveram, tenho a certeza disso, de que Barnabé foi até Chipre, não a falar mal de Paulo, mas provavelmente a dizer, olha, Paulo até tem alguma razão, já nos deixaste mal, mas vamos continuar a pregar o Evangelho, vamos trabalhar, e pode ser que ainda venhas a ser útil para o Senhor no futuro. E o que é certo é que Marcos voltou a cooperar com Paulo. Ou seja, o que é que nós tivemos aqui em Barnabé? Tivemos algo que é muito difícil, mas que deve haver nos crentes. Nós precisamos de crentes como Barnabé. Crentes que, mesmo tendo um momento baixo, como foi aquele que nós vimos já há bocadinho em Antioquia, e agora esta separação, conseguem engolir o seu orgulho. Que é difícil. É algo muito, muito difícil de engolir. E precisamos de pessoas que estejam mais empenhadas em resolver os problemas do que em ficar com a razão. Eu lembro de alguém ter dito isto sobre uma determinada pessoa na política, que dizia então assim: ele está mais interessado em ficar com a razão do que em resolver os problemas. E nós não podemos ter pessoas assim na igreja. Pessoas que preferem, já presenciei casos assim, pessoas que preferem que o trabalho de uma igreja local vá completamente abaixo do que em tentar resolver os problemas. Isso não é espírito cristão. Isso não é o espírito de Barnabé. Barnabé podia ter dito, se tivesse um espírito, se não fosse o homem de Deus que era, tivesse um espírito de ressentimento, poderia ter acabado totalmente com Marcos. Poderia ter acabado com o ministério de Marcos, de vez. Marcos teve ali um momento em que se sentiu rejeitado, em que se sentiu inútil, desprezado. E Barnabé, se tivesse tido uma atitude de, pois é, Paulo, ele tem mania, ele é assim, ele também me tratou mal a mim, portanto não esperes muito melhor dele, olha, melhor é esqueceres e vamos tratar de outra vida. Podia ter acabado com o ministério de Marcos, mas não, ele conseguiu reabilitá-lo.
consolá-lo, se calhar também repreendê-lo por algumas atitudes que ele tivesse tido de imaturidade no passado, e pela graça de Deus pôde ser reabilitado. Lá está, um construtor de pontes, um homem que não está tão preocupado em ter a razão, mas em que o problema seja resolvido. E pela graça de Deus, pela extraordinária humildade, muita humildade deste homem, podemos ter aqui este homem de Deus, este Marcos, que foi muito útil. E como eu vos falei da última vez, foi um homem que, apesar das suas falhas, Marcos, apesar das suas falhas, pôde cooperar com Paulo, com Barnabé e com Pedro. Com Pedro. Nós lemos sobre Paulo, Barnabé, Pedro e escreveram o Evangelho. A graça de Deus é tremenda. E este homem foi decisivo. Foi decisivo na sua recuperação. Então, algumas lições sobre a vida deste homem Barnabé, este homem de Deus. Devemos ser crentes que consolam, capazes de consolar, mas que sabem como consolar. E porque é que podem consolar. Não é só aquela consolação, vai ficar tudo bem. Não pode ser. Cuidado com a fé fingida. Barnabé não tinha uma fé fingida, mas vimos os outros que tinham uma fé fingida. Enganaram alguns durante algum tempo, mas poderiam enganar alguns, mas não podem enganar a Deus. Homens de Deus com boa reputação são capazes de estabelecer pontos. Vimos isso entre Paulo e os discípulos em Jerusalém. Estavam desconfiados dele, mas devido à boa reputação de Barnabé, um homem em quem eles confiavam. Ora bem, se este homem em quem nós confiamos confia em Paulo, recomenda Paulo, nós certamente podemos confiar nele. Mas também vemos como as falhas deste homem também levaram outros, arrastaram outros. Cuidado com isso, porque nós, em dois sentidos, algum crente para o qual nós olhamos como alguém, um crente de referência, pode falhar, e nós devemos ter cuidado para não irmos atrás dele, mas também há outros que se calhar olham para nós e que se nós falharmos também podem ser arrastados para o mal. Nós vemos também que é possível dois homens de Deus discordarem em assuntos que não são essenciais. O assunto de levar Marcos ou não levar Marcos naquela viagem não era essencial. Não era uma questão de circuncidar ou não circuncidar para ser salvo. Aí não podemos discordar. Não pode haver discórdia de dois homens de Deus sobre esse assunto. Mas sobre um assunto menor é possível não haver acordo. E temos de ser humildes para saber ultrapassar isso. Olha, tens este ponto de vista, eu tenho este ponto de vista, mas o Senhor é o mesmo, a obra é a mesma e temos de tentar cooperar. E foi isso que Paulo fez. E mesmo depois de alguma falha, pode haver proveito para o Evangelho, desde que se adote a atitude correta. Mesmo depois desta separação, Barnabé teve a atitude correta para com Marcos, para com Paulo, e pôde estabelecer esta tal ponte entre Paulo e Barnabé. E isto é que é difícil. Um crente espiritual, mesmo ferido entre aspas, pode e deve, mas é difícil, agir em favor daquilo que o feriu. Porque Barnabé certamente sentia-se ferido no seu orgulho. Então eu andei aqui estes anos todos a levar porrada de todo lado, por andar contigo a pregar o Evangelho. Estive contigo lado a lado em todas estas batalhas e agora peço-te só para levar o meu sobrinho connosco. E tu fazes isto. Certamente poderia sentir-se ferido. Eu provavelmente sentiria ferido. Mas é realmente de um homem de Deus, um homem espiritual, um filho da consolação, agir em favor daquele que o feriu. Feriu? Quando eu digo aqui feriu, para quem percebem o que eu quero dizer. Irmãos maduros e espirituais podem ser decisivos na recuperação daqueles que caíram. E nós vemos isso com Barnabé. Um homem maduro, espiritual, que
não fosse a sua atitude, não fosse a sua atitude espiritual, se ele tivesse tido uma atitude carnal, de falar mal de Paulo a Marcos, não teríamos este Marcos. Portanto, que Deus nos ajude a sermos homens de bem, cheios do Espírito Santo e de fé, como Barnabé. Graças a Deus por este homem que não só ajudou os crentes da altura, como também me pode ajudar a mim. Também me ajudou a mim. Também em situações que eu me achava assim um pouco injustiçado e que não havia direito de me tratarem desta maneira. Eu pensei, Daniel, então tu estás a falar do Marcos, estás a falar do Barnabé e não aprendes nada com isto. Pela graça de Deus pude aprender e que Deus nos ajude também a cada um de nós a aprender sobre não só para ficar com conhecimento do que estes homens fizeram, mas a aprender e imitar a fé e a espiritualidade destes homens de Deus.